Olá, seja super bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje, um vídeo especial, porque eu quero compartilhar a experiência que eu tive em Frankfurt, na Alemanha, visitando alguns salões. Roda a vinheta que eu vou compartilhar tudinho que eu vi por lá. Hello! Hi, how are you? Então, eu vim pra Alemanha fazer uma pequena visita, vim acompanhar minha filha pro show da Beyoncé. Que chique. E aí eu aproveitei, é claro, para visitar alguns salões em Frankfurt. O que eu quero compartilhar aqui com você, quero deixar bem claro que é a minha experiência, a minha percepção de mais ou menos 15 salões que eu visitei. Mas isso tá longe de ser todos os salões de Frankfurt. Vamos lá. Primeira impressão que eu tive, né? Claro que a gente sempre faz um comparativo, mesmo a gente pensando assim, não dá pra comparar Brasil com Alemanha, são realidades diferentes, são culturas diferentes. Sim, claro que eu sei disso, né? Eu que sou professora, que viaja pelo Brasil todo, eu sei muito bem já a diferença de uma cidade para outra, no mesmo estado, cidades em localizações diferentes têm muita diferença de cultura, mas a gente sempre pode aprender, sempre pode ficar feliz com o que está acontecendo no nosso país, ou olhar alguma coisa e ver como exemplo, e é isso que eu quero falar aqui com vocês agora, e também serve como cultura geral aqui no nosso canal, que é o maior canal de gestão para a área da beleza do mundo! Brasil, yes! Vamos lá, gente. Primeiro, falando de Frankfurt, eu achei as fachadas dos salões muito antigas. Aí eu não tô falando só de 15 salões, eu tô falando de muito mais salões, né? Tem bastante empresas também da área da beleza, e as fachadas com layout antigo. Falando em fachada, uma coisa bem legal que eu já tinha visto quando eu vim em 2012 fazer um tour com visita técnica mesmo, agendada, com um grupo de empresários do Brasil. Eu acho muito legal que aqui na Europa é obrigatório o uso de preços, tabelas de preços na fachada. Eu acho isso muito legal porque o cliente passa pela frente e já tem essa visualização do preço. Então, desde que eu voltei, né, lá em 2012, eu também trabalho nos meus salões com tabela de preço exposta na vitrine e eu acho isso muito legal. Aqui também eles usam cavaletes para indicar preços, promoções, que também é uma coisa que eu já compartilhei aqui no nosso canal. Eu achei também, além das fachadas serem, assim, muito antigas, percebi também o layout dos salões, a infraestrutura um pouco antiga também, tá? Poucos salões eu passei na frente e falei assim, nossa, é tipo do Brasil. Porque no Brasil a gente arrasa, né, gente? No Brasil, os nossos salões, de forma geral, são bem bonitos, eu acho. Você acha? Se você acha, comenta aqui embaixo. A concorrência tá muito grande com relação à estrutura física. Aqui na Alemanha, eu achei, assim, tipo, deixando muito a desejar. Além disso, desses 15 salões que eu entrei, teve uma coisa que me surpreendeu, tá? Falando bem da gente agora, dos brasileiros. Organização, gente. Eu vi muita desorganização em estoque, em lavatório, sabe? Assim, o salão não tinha assim, ai meu Deus, salão com movimento. Não. Eu vi muita desorganização. Eu visito muitos salões aí no Brasil, como vocês sabem, né? Eu sempre compartilho lá no meu Insta. Eu acho que a gente ganha em organização. Muito, muito, muito. Uma coisa que eu percebi, né, conversando com muitos empresários lá de Frankfurt, eu tô falando lá e tô falando aqui às vezes, porque agora eu tô em Zurique. Mas pra Zurique eu vou fazer um outro vídeo, beleza? Então por isso que às vezes eu falo lá, às vezes eu falo aqui, porque também é tudo muito recente, eu vim de Frankfurt ontem. Mas falando de salão ainda, né, lá em Frankfurt, uma coisa que eu percebi e que eu já sabia também, mas conversando, eu percebi que não mudou em relação à contratação de profissionais. A contratação lá precisa ser via carteira assinada. E, gente, pra ser cabeleireiro, a pessoa precisa estudar 3 anos, tanto em Frankfurt quanto aqui em Zurique, quanto aqui na Suíça, na verdade, como um todo, né? E também como um todo na Alemanha, a pessoa precisa estudar 3 anos para ser cabeleireiro. Se ela quiser ser dona do salão, ou abrir um salão, ou trabalhar por conta, sem ter um supervisor, ela precisa estudar 1 ano a mais, sendo que esse 1 ano a mais é integral e custa 7.000 euros. Eu tô passada, chocada. Nesse 1 ano a mais que é integral, de manhã e à tarde, né? A pessoa estuda sobre gestão, a pessoa estuda sobre política, sobre esporte, sobre um monte de matérias e ela precisa fazer um plano de negócios e apresentar para o governo. Eu achei legal essa coisa de estudar gestão, né? Porque é a bandeira que eu defendo, mas eu achei muito... Tem que ter 4 anos, né? 3 como cabeleireiro e 1 como gestor de estudo para abrir uma empresa. E aí, a pessoa não pode contratar como é o nosso contrato de autônomo. A pessoa tem que contratar um funcionário se ela quiser ter um cabeleireiro. Esse é um grande problema, não é só por ter que contratar a carteira assinada, não é por conta disso. O grande problema é que o salário de um cabeleireiro é
igual a um salário de um auxiliar de cozinha, de uma pessoa que trabalha num call center. Ah, Dani, mas uma pessoa que trabalha como auxiliar de cozinha também trabalha bastante, sim, só que não precisa estudar esses 3 anos. Só pelo fato de ter que estudar mais e ganhar a mesma coisa, já é um pouco estranho pra gente, né, gente? Mas se bem que, se a gente for comparar sobre isso, né, no Brasil, muitas pessoas, como por exemplo, um farmacêutico, estuda muito para trabalhar numa farmácia e ele ganha menos de um cabeleireiro. Então é uma questão cultural mesmo, né? Eu acho que não vale muito comparar, mas eu quis trazer aqui pro nosso canal, porque o nosso canal é sobre o mercado da beleza. Então, falei sobre as fachadas antigas, falei sobre a questão do preço na fachada, que eu achei muito legal. O cabeleireiro, então, precisa estudar 3 anos e depois mais 1 ano, se ele precisar se ele quiser contratar uma pessoa. E pode-se alugar espaço, como a gente aluga cadeira, né? Eu fiz essa pergunta, pode alugar cadeira? Pode alugar, mas não cadeira para cabeleireiro. A pessoa pode alugar para uma manicure, para uma esteticista, desde que não seja a área de cabelo. Eu percebi que os aluguéis, assim, eles cobram mais ou menos em torno de 25% do valor do aluguel. Porque eu perguntei para alguns, né? 25%, 30%. Uma das pessoas que eu perguntei, ela pagava 3 mil euros de aluguel e ela cobrava 1.000 euros da manicure. Então, a 33%. Na outra que eu perguntei, deu 25%. Só a título de conhecimento aqui, no canal a gente tem uma aula falando sobre como calcular preço de aluguel, ok? No Brasil, no caso, né? Falando de preço de serviços. A gente, quando viaja, né? Uma boa comparação da moeda que se usa, não só por viajantes, mas por quem estuda economia, é o preço do Big Mac. Não sei se você sabia. O preço do Big Mac aqui, lá na Alemanha, aliás, é 17 euros, ok? E no Brasil é 24 reais. Isso aqui a gente tá falando em 2023, nesse vídeo, ok? Então, o preço médio do corte de cabelo aonde eu visitei, tá, gente? Pode ter preço maior, preço menor, mas na região que eu visitei, o preço médio deu de 65 euros. Lavar, cortar e secar. 65 euros representa mais ou menos 4 Big Macs. No Brasil, o preço médio numa cidade grande, né, não numa cidade grande como Frankfurt, o preço médio de um corte de cabelo é 160 reais, lavar, cortar e secar. Gente, preço de cidade tipo São Paulo, tipo Rio de Janeiro, tipo Brasília, preço médio. Claro que tem lugares mais caros e lugares mais baratos. Se você é dessa região, se você tem um salão que se considera de médio porte, você pode colocar o preço do seu corte aqui, sendo de uma dessas cidades, né? Curitiba, cidades grandes no Brasil. O preço médio são 7 Big Macs. Aqui são 4 Big Macs, ou seja, o serviço aqui é mais desvalorizado em comparação ao Brasil. Aqui também a gente tem poucas pessoas jovens estudando para ser cabeleireiro. Ora bolas, a gente consegue entender por quê, né? Uma profissão cansativa, uma profissão de risco, uma profissão que a pessoa tem que agradar muito o cliente, tem que se empenhar muito, tem que estar muito disposto a servir e recebe a mesma coisa de outras profissões que a pessoa não tem tanta responsabilidade assim em agradar, em fazer bonito, em entregar um resultado magnífico. Tem muito estrangeiro sim aqui se formando, mas é em barbearia, para cortar cabelo masculino. Inclusive das pessoas que eu conversei falaram, nossa, a gente acha que vai ter um boom, assim, vai ter muita concorrência em barbearia, porque tem muito estrangeiro estudando para ser barbeiro aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo, você tenha aprendido alguma coisa. Se quiser fazer alguma pergunta em específica sobre a Alemanha, comenta aqui, terei o maior prazer em responder. Daqui a alguns dias eu vou postar um vídeo sobre Zurique para vocês aqui, porque eu tô visitando os salões ainda. Até lá. Beijos!